A boneca da janela. Eu sempre fui fascinada por lojas de antiguidades. Há algo sobre objetos antigos que me intriga, como se cada um deles carregasse sua própria história oculta, esperando para ser descoberta. Então, quando vi aquela pequena loja de antiguidades no centro de Willow Creek, não consegui resistir. A placa estava desgastada e as janelas estavam cobertas de poeira. Parecia ter sido esquecida pelo tempo. Ao entrar, o som de um sino antigo ecoou. O ar era denso, com o cheiro de madeira velha e couro. Havia móveis e objetos por todos os lados, cada um mais curioso que o outro. Eu andei devagar pelos corredores apertados, meus dedos roçando levemente nas superfícies de relógios antigos, estatuetas de porcelana e livros empoeirados. Foi quando a vi. A boneca estava na janela, sentada em uma cadeira de balanço em miniatura. Seus olhos verdes brilhavam intensamente, quase como se estivessem vivos. Sua pele de porcelana era impecável, exceto por uma pequena rachadura perto do canto da boca. Ela usava um vestido de renda branca que parecia estar em perfeito estado, como se alguém tivesse acabado de vesti-la. Linda, não é? A voz grave do dono da loja me surpreendeu. Ele apareceu do nada, como se tivesse surgido das sombras. Um homem magro, de cabelos brancos e olhos cansados. Essa boneca tem uma longa história. Sim, ela é linda, respondi, sem conseguir desviar o olhar dos olhos da boneca. Qual é a história dela? Ele hesitou por um momento, como se estivesse ponderando sobre o que deveria ou não me contar. Ela pertenceu a uma menina chamada Emily, uma criança adorável que desapareceu misteriosamente. Desde então, dizem que a boneca é especial. Especial? De que maneira? Perguntei, curiosa. Ele deu de ombros como se a resposta não importasse. Alguns dizem que a boneca carrega o espírito da menina. Outros acham que é apenas uma superstição boba. De qualquer forma, ela está aqui há anos e ninguém quis levá-la. Eu ri, tentando quebrar a tensão. Bem, talvez eu seja a pessoa certa para ela. Ele me olhou com seriedade. Está disposta a descobrir? Concordei, e ele me deu um preço ridiculamente baixo. Paguei e levei a boneca para casa, sem saber que aquele seria o começo do meu pesadelo. Naquela noite, coloquei a boneca na prateleira do meu quarto, ao lado de outros objetos que colecionava. Fiquei olhando para ela por alguns minutos antes de dormir. Havia algo reconfortante em sua presença. Era como se, de alguma forma, eu não estivesse sozinha. Na madrugada, fui acordada por um barulho suave, um som de passos leves no piso de madeira. Meus olhos se abriram instantaneamente, e olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. O som cessou, e eu me convenci de que era apenas minha imaginação. Na manhã seguinte, percebi que a boneca não estava mais na prateleira. Estava no parapeito da janela, virada para fora, como se observasse a rua. Achei que talvez tivesse esquecido de colocá-la no lugar certo na noite anterior. Ao longo dos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenos objetos na casa mudavam de lugar. Livros caíam das estantes sem motivo, e eu continuava a ouvir aqueles passos leves durante a madrugada. A boneca sempre estava em um lugar diferente, mas eu ainda não conseguia entender o que estava acontecendo. Conversei com minha amiga Lisa sobre isso. Ela riu no início, mas depois ficou séria. Você sabe que essas histórias de objetos assombrados têm uma base, não é? Talvez devesse se livrar dessa boneca só para garantir. Você está brincando? Retruquei. É só uma boneca. E além disso, estou começando a gostar dela. Ela faz a casa parecer menos vazia. Lisa me olhou com preocupação. Só tome cuidado, tá? Não quero que você acabe sendo uma daquelas histórias de terror. Naquela noite, os passos voltaram, mas estavam mais altos, mais claros. Acordei suando frio e com um pavor crescente, vi que a boneca não estava na janela. Levantei-me da cama lentamente, tentando não fazer barulho. Meu coração batia acelerado enquanto eu procurava pelo quarto escuro. Foi quando eu a vi.
A boneca estava sentada na cadeira ao lado da minha cama, olhando diretamente para mim. Seus olhos verdes brilhavam na penumbra. Senti uma onda de terror puro passar por mim. Como ela tinha ido parar ali? Eu não me lembrava de tê-la movido. Peguei a boneca com mãos trêmulas e a coloquei de volta na prateleira. Isso é o suficiente, sussurrei para mim mesma. É só uma boneca. Mas então ouvi. Um sussurro suave, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Eles estão esperando, todos os objetos, todos juntos. Eu congelei. O sussurro era fraco, mas claro o suficiente para que eu entendesse. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha, mas o quarto estava escuro e vazio. O medo começou a se transformar em algo mais profundo, uma sensação de que eu estava sendo observada por algo muito antigo e muito poderoso. No dia seguinte, decidi investigar. Voltei à loja de antiguidades e exigi respostas do dono. Ele parecia surpreso em me ver, mas não surpreso o suficiente. A boneca está fazendo coisas, eu disse, minha voz trêmula. O que você sabe sobre ela? Ele suspirou, finalmente parecendo ceder. Ela pertenceu a Emily, sim, mas o que ninguém sabe é que Emily não foi a única a desaparecer. Outras crianças, outros objetos, todos conectados a algo maior. Um culto, talvez, algo que ninguém deveria mexer. Outros objetos? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. O que mais está conectado? Ele assentiu lentamente, parecendo pesar suas palavras. Um espelho, uma caixa de joias, uma cadeira e um diário. Todos eles vieram da mesma casa, a casa de Emily. Fiquei de pé, sentindo um frio intenso percorrer minha espinha. Onde estão esses objetos agora? Ele sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Você já começou a encontrar alguns deles, não é? Naquela noite, fui para casa determinada a descobrir a verdade. Quando cheguei, vi que a boneca estava de volta ao parapeito da janela, seus olhos verdes brilhando à luz fraca do luar. Mas desta vez, ela estava segurando um pedaço de espelho quebrado. Aproximei-me devagar, meu coração batendo forte no peito. No reflexo do espelho, vi meu rosto. E atrás de mim, figuras de crianças, todas olhando para mim com olhos vazios. Uma delas segurava uma caixa de joias que tocava uma melodia suave. Você os trouxe todos juntos. Uma voz disse baixa e rouca ao meu lado. Virei-me, mas o quarto estava vazio. Quando olhei de volta para o espelho, meu próprio reflexo sorria para mim. Um sorriso que eu jamais faria. O espelho do antiquário. Quando recebemos o espelho como presente de casamento, achei que fosse um gesto bonito, embora um tanto antiquado. A moldura dourada e intricadamente desenhada parecia pertencer a outra era, e a superfície do espelho era impecável, apesar de sua aparente antiguidade. Ficamos curiosos sobre quem teria nos enviado aquele presente. Não havia nenhum cartão anexado, nenhum nome para identificar o remetente. Só o nome da loja e o endereço. Talvez tenha sido um engano, sugeriu minha esposa Maura, enquanto colocava o espelho na parede da sala. Ou talvez alguém soubesse que adoramos coisas antigas. Assenti, tentando não pensar muito nisso. Eu não sabia, mas aquele espelho era o começo de algo que mudaria nossas vidas para sempre. Naquela noite, enquanto assistíamos TV, o espelho refletia a luz suavemente. Eu não conseguia parar de olhar para ele. De repente, algo capturou minha atenção. Por um momento, vi uma sombra passando rapidamente no reflexo. Meu coração disparou. Você viu isso? Perguntei a Maura. Ver o quê? Ela respondeu confusa. Uma sombra. Acho que alguém passou pela janela. Murmurei, tentando soar calmo, mas sentindo um calafrio correr pela espinha. Maura olhou para o espelho e depois para a janela. Deve ter sido sua imaginação. Vamos nos concentrar no filme. Eu tentei esquecer, mas o espelho parecia me chamar. Toda vez que eu olhava para ele, via algo diferente, algo estranho.
Nos dias seguintes, comecei a notar que o espelho refletia cenas que não pertenciam ao nosso apartamento. Era como se ele mostrasse lugares diferentes, talvez até em outro tempo. Certa vez, vi o reflexo de uma criança com uma expressão de pavor, antes que desaparecesse no canto da sala. Tentei me aproximar, tocar o espelho, mas tudo o que senti foi o vidro frio sob meus dedos. Maura também começou a notar coisas estranhas. Ela comentou que, de vez em quando, o espelho parecia mostrar outra sala, com móveis antigos e uma janela com uma vista para uma floresta densa. É como se o espelho estivesse mostrando a mesma cena repetidamente, como uma foto antiga. Disse ela desconfortável. Certo dia, Maura mencionou algo que me arrepiou até os ossos. Eu vi uma boneca no reflexo, uma boneca de porcelana sentada em uma cadeira de balanço. Minha mente disparou. O quê? Nós não temos nenhuma boneca aqui em casa, Maura. Ela concordou. Eu sei, mas eu juro que vi. E parecia que os olhos da boneca estavam olhando para mim. Era como se o espelho estivesse mostrando pedaços de uma história que não era a nossa. E isso começou a me preocupar profundamente. Decidi investigar mais. Pesquisei sobre o espelho online, mas não encontrei nada específico. Então, resolvi ir ao antiquário, onde o desconhecido havia comprado o espelho, um pequeno lugar no centro de Willow Creek. Quando cheguei lá, o dono, um homem idoso de olhos claros e atentos, olhei para ele e disse: "Alguém comprou um espelho daqui e nos mandou como presente de casamento." Ele me olhou com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. Eu sabia que alguém viria para perguntar do espelho. Esse espelho faz parte de uma coleção antiga, macabra. Você já ouviu falar da história da casa de Emily? Fiz que não com a cabeça, tentando entender onde ele queria chegar. Emily era uma criança, uma das muitas que desapareceram há anos em Willow Creek. Havia um culto, uma seita antiga. Eles acreditavam que certos objetos poderiam conectar o mundo dos vivos ao dos mortos. Este espelho é um desses objetos. Meu coração bateu mais forte. E os outros objetos? Uma boneca, uma caixa de joias, uma cadeira e um diário. Todos eles estão conectados. Ele disse quase como um sussurro. Eles se chamam, e onde quer que estejam, tentarão se reunir. Há uma maldição sobre eles. Voltei para casa apressado, minha mente fervilhando com o que o antiquário havia me contado. Quando entrei na sala, Maura estava parada em frente ao espelho, imóvel, olhando fixamente para ele. Sua expressão era vazia, como se estivesse em transe. "Maura?" Chamei, mas ela não respondeu. Aproximei-me lentamente e, quando olhei para o espelho, senti o chão sumir sob meus pés. Vi meu reflexo, mas ele não estava fazendo o mesmo que eu. No reflexo, meu rosto parecia distorcido. Os olhos estavam injetados de sangue e o sorriso era um que eu nunca faria. Ao lado do meu reflexo, eu vi uma figura. Uma mulher com uma expressão pálida e olhos negros que me encarava. "Maura, saia daí!" gritei, tentando puxá-la para longe do espelho. Ela piscou e finalmente pareceu voltar a si, tremendo e com lágrimas nos olhos. Eu vi alguém lá dentro. Uma mulher. Ela estava tentando falar comigo. Eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Precisávamos descobrir como acabar com aquilo, ou pelo menos se livrar do espelho. Naquela noite, cobri o espelho com um lençol, decidido a evitar seu reflexo. Mas durante a madrugada, acordei com um som estranho. Ouvi uma música suave, como se uma caixa de joias estivesse tocando em algum lugar distante. Saí do quarto e fui até a sala. O lençol que cobria o espelho estava no chão. O espelho estava limpo, mais nítido do que nunca. E então eu vi. A figura da mulher estava de volta, mas agora ela não estava sozinha. Ao seu lado, vi a imagem de uma boneca sentada em uma cadeira, com um sorriso frio e uma presença quase tangível. No canto do espelho, pude ver uma sombra de algo que parecia uma cadeira de madeira escura. Então, o espelho estremeceu. De repente, ouvi um sussurro vindo de todos os lados.
Você deve trazê-los todos juntos. O portal precisa ser aberto. Antes que eu pudesse reagir, senti uma força me puxando em direção ao espelho. O vidro começou a tremer violentamente e a mulher no reflexo sorriu, estendendo a mão para mim. Senti um frio intenso tomar conta do meu corpo e tudo ao meu redor começou a girar. Fechei os olhos tentando resistir, mas quando os abri, estava do outro lado. O mundo parecia diferente, distorcido. A mulher estava lá, me esperando, junto com outras figuras que eu não conseguia reconhecer completamente. Agora você faz parte de nós. Ela disse com um sorriso que me gelou até os ossos. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. E então eu entendi. Eu estava preso dentro do espelho. E o meu reflexo estava vivendo a minha vida. A música da caixa de joias. Eu sempre fui uma colecionadora. Objetos antigos me fascinavam, especialmente aqueles que carregavam uma história oculta. Em um domingo de sol, passeando por um mercado de pulgas em Willow Creek, encontrei algo que chamou minha atenção. Uma pequena caixa de joias de madeira escura, com detalhes em ouro desgastado. Havia algo de especial nela. Eu a peguei e, imediatamente, senti um arrepio percorrer meu braço. Quando abri a tampa, uma melodia suave começou a tocar. Era uma música triste, mas estranhamente hipnotizante. Perguntei ao vendedor, um homem idoso de olhos penetrantes, sobre a caixa. Ah, essa é uma peça única. Ele respondeu com um sorriso enigmático. Dizem que pertencia a uma mulher muito rica da cidade, que morreu de maneira trágica. O preço era quase ridiculamente baixo. Eu paguei e a levei para casa, sem pensar duas vezes. Desde aquele momento, a melodia começou a ressoar em meus pensamentos, até quando eu não estava perto da caixa. Naquela noite, coloquei a caixa de joias no meu criado mudo e fui dormir. No meio da noite, fui acordada pela melodia. Olhei para o lado, confusa, e percebi que a tampa da caixa estava aberta, a música tocando sozinha. Eu tinha certeza de que havia fechado a tampa antes de dormir. Que estranho, murmurei, fechando a tampa novamente. O quarto ficou em silêncio, mas algo em mim já começava a se sentir inquieto. Nos dias seguintes, a música começou a tocar mais frequentemente, sempre à noite, sempre quando eu estava prestes a adormecer. E não era só isso. Comecei a ter sonhos estranhos, sonhos de uma casa antiga, com paredes de madeira escura e um espelho ornamentado pendurado na sala. Em cada sonho, eu via a mesma figura, uma menina de vestido branco, segurando uma boneca de porcelana. Acordei várias vezes com a sensação de que algo estava errado, como se o sonho fosse mais uma memória do que uma fantasia. As visões se intensificavam a cada noite. Eu começava a ouvir passos no corredor e sussurros suaves, sempre acompanhados da melodia da caixa. Conversei com minha amiga Jenna sobre isso, tentando não parecer paranoica. Eu sei que parece loucura, mas sinto que essa caixa de joias está tentando me dizer algo, confessei, enquanto ela ouvia atentamente. Você sabe que eu adoro histórias de terror, mas talvez seja melhor você se livrar dessa caixa. Vai que é realmente assombrada. Deveria ter ouvido o conselho dela, mas em vez disso fiquei ainda mais curiosa. Naquela tarde voltei ao mercado de pulgas para procurar o vendedor, mas sua barraca estava vazia. Perguntei a alguns comerciantes próximos, mas ninguém parecia saber quem ele era. Senti um calafrio, mas me recusei a acreditar que fosse algo além de uma coincidência. Continuei pesquisando sobre a caixa. Passei horas na biblioteca de Willow Creek, até encontrar um pequeno artigo em um jornal antigo, datado de muitos anos atrás. Ele falava sobre uma mulher rica chamada Margaret, que foi encontrada morta em sua casa após uma série de eventos misteriosos. A caixa de joias era mencionada como um dos objetos desaparecidos da cena do crime. Minha curiosidade aumentou. Decidi abrir a caixa novamente, esperando talvez encontrar algum indício. Quando a abri, a melodia começou a tocar, e desta vez, algo mais aconteceu. A música parecia envolver o ambiente ao meu redor. As luzes tremeluziram,
e senti um leve cheiro de flores murchas. Então, vi uma coisa que me fez congelar. Uma inscrição na parte interna da tampa que não havia notado antes. Estava escrito: "A música traz todos para casa." Minha respiração ficou presa. Fiquei olhando para a inscrição por um momento antes de fechar a caixa bruscamente. Decidi que precisava de mais informações. E havia apenas uma pessoa na cidade que sabia sobre esses objetos estranhos. Fui até a loja de antiguidades onde comprei a caixa e contei ao antiquário sobre a inscrição. Ele me olhou fixamente, como se estivesse esperando por isso. Então, você também tem um dos objetos. É mais do que apenas uma caixa. Faz parte de uma coleção, uma espécie de quebra-cabeça sombrio. Quebra-cabeça? Perguntei confusa. O que você quer dizer? Ele suspirou. Há muitos anos, um culto antigo usava esses objetos para rituais. Eles acreditavam que, ao reunir todos os itens, poderiam abrir um portal para outro lado. A casa de Margaret foi um desses lugares. Ela foi vítima de uma tentativa fracassada de completar o ritual. Quantos objetos existem? Perguntei, meu coração batendo mais rápido. 5. Uma boneca, um espelho, uma cadeira, um diário e sua caixa de joias. Senti meu estômago revirar. Você está dizendo que, ao juntar esses objetos... Ele assentiu, completando minha frase. Algo muito antigo e muito perigoso pode ser despertado. Saí da loja, sentindo o peso da revelação. Quando cheguei em casa, a caixa de joias estava tocando novamente, apesar de eu ter certeza de que a havia fechado antes de sair. A melodia estava mais alta, mais urgente. Parecia que chamava por mim. Peguei a caixa e, com determinação, abri a tampa. "O que você quer de mim?" Gritei para o vazio, mas a única resposta que obtive foi a melodia melancólica. De repente, a música parou, e uma voz suave, como um sussurro de criança, encheu o quarto. "Você deve trazer todos juntos. O portal precisa ser aberto." Uma figura apareceu no espelho do corredor, que não havia notado até aquele momento. Era a mesma criança dos meus sonhos, segurando uma boneca de porcelana. Ela se virou lentamente para mim, e seus lábios se moveram, formando palavras que eu não conseguia ouvir. Então, com um movimento rápido, ela quebrou o espelho e tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, percebi que estava em um quarto diferente. Uma cadeira de madeira escura estava no canto, e um diário estava aberto em cima de uma mesa. Ouvi um rangido atrás de mim e me virei, encontrando uma boneca com olhos verdes brilhantes, sentada em uma cadeira de balanço. Tudo ao meu redor começou a tremer, e a última coisa que vi foi a tampa da caixa de joias se fechando sozinha, como se alguém tivesse dado um empurrão invisível. E então, a música começou a tocar novamente. Mas desta vez, eu sabia que era o começo do fim. A cadeira da cúria. Desde que me mudei para Willow Creek, descobri que tinha um gosto por objetos antigos e excêntricos. Participar de leilões tornou-se uma espécie de hobby e sempre me senti atraído por peças com histórias incomuns. Foi em um desses leilões que vi a cadeira. Ela era de madeira escura, com entalhes ornamentados ao longo do encosto e dos braços, e tinha uma aparência sinistra, quase como se tivesse sido feita para intimidar. O leiloeiro mencionou que a cadeira era um artefato de uma antiga igreja usada durante os julgamentos da Inquisição. Ele disse isso com um sorriso, como se fosse apenas uma piada, mas algo em seu tom me fez sentir um arrepio. Eu a comprei por impulso, sentindo uma estranha conexão com ela. Quando a cadeira foi entregue em minha casa, coloquei-a na biblioteca como uma peça de destaque, mas naquela mesma noite tive o primeiro de muitos pesadelos. Sonhei que estava em um tribunal antigo. As paredes de pedra eram frias e o chão estava coberto de palha. Ao meu redor, figuras encapuzadas murmuravam, e à minha frente havia uma mulher com uma expressão severa, sentada na cadeira que eu havia comprado. Ela parecia me julgar, como se soubesse todos os meus segredos mais sombrios. Acordei suando frio, mas achei que fosse apenas o efeito de assistir a muitos filmes de terror. No entanto, a sensação de desconforto continuou. Durante o dia, sempre que passava pela biblioteca, sentia um calafrio. A cadeira parecia estar fora do lugar, como se tivesse sido movida.
e por mais que tentasse ignorar, sempre que me aproximava dela, sentia uma presença, como se alguém estivesse ali, esperando. Conversei com meu amigo Tom sobre isso. Eu sei que parece besteira, mas é como se a cadeira estivesse viva, confessei, rindo de nervoso. Você está exagerando. Talvez você só esteja impressionado com a história do leilão. Quem sabe? Talvez, concordei, tentando me convencer. Mas no fundo, eu sabia que havia algo errado. Uma noite, decidi sentar na cadeira para provar a mim mesmo que não havia motivo para temer. Assim que me acomodei, senti um peso invisível cair sobre mim. Minha visão começou a escurecer e, de repente, me vi em outro lugar. Estava de volta ao tribunal do meu sonho, mas desta vez tudo parecia mais real, mais tangível. As figuras estavam ao meu redor e eu sentia o julgamento em seus olhos, mesmo sem poder ver seus rostos. A mulher de expressão severa estava sentada à minha frente novamente e desta vez ela falou. Você deve confessar. Todos os objetos precisam ser reunidos. O ritual deve ser completado. Acordei com um salto de volta à minha biblioteca, mas minha respiração estava pesada e minhas mãos tremiam. Decidi investigar a cadeira mais a fundo. Passei horas pesquisando, até encontrar um artigo antigo sobre um culto em Willow Creek, o mesmo que havia sido mencionado em minhas histórias anteriores. O artigo descrevia como o culto usava objetos específicos para tentar abrir um portal, para se comunicar com forças além do nosso mundo. A cadeira era usada como o trono durante os julgamentos. Qualquer um que se sentasse nela era forçado a confessar, como se a própria madeira estivesse impregnada com a dor e o desespero daqueles que haviam sido julgados e condenados. Fiquei apavorado, mas também fascinado. Decidi voltar ao antiquário, onde eu sabia que poderia encontrar mais respostas. O dono me recebeu com um olhar cansado. Eu sabia que você viria. A cadeira encontrou você, assim como encontrou os outros. Os outros? Perguntei, sentindo meu coração bater mais rápido. Os outros que compraram os objetos. A cadeira é apenas uma parte do quebra-cabeça. Uma boneca, um espelho, uma caixa de joias e um diário. Todos eles estão conectados. O culto acreditava que, ao reunir esses objetos, eles poderiam abrir um portal para o outro lado, mas nunca conseguiram completá-lo. Agora, os objetos estão tentando se reunir por conta própria. Voltei para casa com o peso das palavras dele sobre meus ombros. Naquela noite, decidi que precisava me livrar da cadeira, mas, ao tentar movê-la, senti uma força me puxar de volta para o assento. Senti como se mãos invisíveis estivessem me segurando. A sala começou a girar e ouvi sussurros ao meu redor. Vozes falando de arrependimento e dor. Você trouxe todos para o julgamento final. Sussurrou uma voz feminina, fria como gelo. A sala se transformou novamente no tribunal de pedra do meu sonho. As figuras encapuzadas estavam mais próximas agora, me cercando. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Olhei para a figura à minha frente e percebi que era a mesma mulher que aparecia no espelho da história que ouvi. Ela sorriu e disse: Você abriu a porta. Agora nenhum de vocês pode sair. Senti correntes invisíveis prenderem meus braços e pernas na cadeira. As luzes começaram a piscar e eu vi os outros objetos ao redor. A boneca, o espelho, a caixa de joias e o diário. Todos se movendo, como se tivessem vida própria. A última coisa que vi foi a porta do tribunal se fechando com um estrondo. E então, tudo ficou escuro. O Diário dos Mortos. Eu sempre gostei de escrever. Anotar meus pensamentos em um diário era um hábito que eu mantinha desde criança. Então, quando vi aquele diário de couro antigo, desgastado pelo tempo, em uma loja de segunda mão em Willow Creek, senti uma atração imediata. Ele parecia esperar por mim, como se tivesse sido deixado lá com um propósito. O dono da loja era um homem idoso, de olhos atentos e sorriso enigmático. Quando perguntei sobre o diário, ele apenas disse: Este diário tem uma história peculiar. Muitos o deixaram, mas você parece ser quem ele estava esperando.
Ignorei o tom estranho e comprei o diário por um preço irrisório. Quando cheguei em casa, abri o diário e folheei suas páginas. Estavam em branco, exceto pela primeira, onde havia uma inscrição que parecia feita à mão. As histórias não contadas são as mais perigosas. Decidi começar a escrever. Minha primeira entrada foi banal, apenas sobre meu dia e alguns pensamentos. Mas na manhã seguinte, ao abrir o diário, notei algo perturbador. Havia palavras escritas que eu não reconhecia. Eram pequenos trechos de histórias, como memórias de pessoas que eu nunca conheci. Conforme os dias passavam, mais histórias apareciam no diário. Sempre que eu escrevia, novas frases surgiam em letras diferentes das minhas. Eu lia sobre pessoas que morreram de formas terríveis, suas últimas palavras, seus últimos momentos. As histórias eram tão vívidas que eu podia sentir o medo e a dor dos que escreviam. Uma das entradas me chamou a atenção. Falava sobre uma criança chamada Emily, que havia desaparecido misteriosamente em Willow Creek. Ela mencionava uma boneca de porcelana, um espelho antigo, uma cadeira de madeira e uma caixa de joias que tocava uma melodia sinistra. De repente, tudo fez sentido. Eu tinha ouvido histórias sobre esses objetos antes, de pessoas que pareciam estar conectadas a eles de alguma forma. Decidi investigar. Fui à biblioteca local e encontrei mais sobre o culto que havia sido mencionado em uma das entradas. Eles acreditavam que poderiam usar certos objetos para abrir um portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O culto foi interrompido, mas os objetos permaneciam, tentando se reunir. Conversei com o antiquário, o mesmo homem que parecia saber muito sobre os objetos. Ele me olhou com seriedade. Você encontrou o diário. Agora tudo faz sentido. Você é o último. O último o quê? Perguntei, sentindo o pânico crescer em meu peito. O último que precisa reunir todos os objetos. Quando você escrever sobre todos eles, o ciclo estará completo e o portal será aberto. Tentei deixá-lo, mas ele me segurou pelo braço. Você não entende. Esses objetos têm vontade própria. Agora você tem que encontrar todos, ou o ritual falhará e você sofrerá as consequências. Voltei para casa, olhei para o diário e comecei a escrever sobre o espelho que mostra o impossível, a boneca de olhos vívidos, a cadeira onde os julgamentos ocorrem e a caixa de joias com a melodia sombria. À medida que escrevia, sentia o peso da responsabilidade crescer em mim. Logo após terminar de escrever, ouvi um som estranho vindo do andar de baixo. Desci as escadas e, para minha surpresa, vi todos os objetos na sala. A boneca de porcelana estava sentada na cadeira de madeira. O espelho estava na parede refletindo algo distorcido e a caixa de joias estava aberta, tocando sua melodia. Senti um arrepio profundo. Como eles chegaram aqui? Perguntei em voz alta, sem esperar resposta. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, e lá estava o antiquário, parado na porta. Você completou a escrita. Agora você precisa abrir o portal. Ele disse, com um sorriso estranho. Não, eu não posso, respondi recuando. O diário escolheu você. Escreva as últimas palavras e o portal será aberto. Sem conseguir me controlar, como se uma força invisível estivesse me dominando, abri o diário com as mãos trêmulas e escrevi. Eles foram reunidos. O portal está aberto. Assim que terminei de escrever, senti uma energia poderosa encher a sala. Os objetos começaram a vibrar, emitindo um brilho pálido. Ouvi um som como um trovão distante, e uma rachadura começou a se formar no chão, diretamente no meio da sala. De repente, uma força invisível me empurrou para trás. O antiquário começou a rir, sua voz soando distorcida. O portal está aberto. Agora eles podem entrar. Figuras começaram a emergir da rachadura no chão, sombras que não tinham forma definida. Eu os ouvi sussurrar em uma língua antiga, palavras que faziam minha pele arrepiar. Eu queria correr, mas meus pés estavam grudados ao chão. O antiquário se virou para mim e disse: Você deveria ter deixado os objetos em paz. Agora você faz parte deles. A última coisa que vi foi a boneca de porcelana sorrindo para mim com seus olhos vívidos.
O chão sob meus pés cedeu e senti que estava caindo em um abismo sem fim. As sombras ao meu redor começaram a me puxar e tudo ao meu redor se apagou. Meus olhos se abriram e o que vi à minha frente me fez duvidar de minha própria sanidade. O lugar ao meu redor parecia existir em um estado entre o real e o imaginário, como se o próprio espaço estivesse preso em um pesadelo eterno. As cores eram estranhamente vibrantes, mas ao mesmo tempo desbotadas, e tudo parecia dobrado sobre si mesmo, como se o mundo fosse um reflexo distorcido de um espelho quebrado. Eu estava de pé em um vasto campo vazio, mas sentia a presença de muitos ao meu redor. À minha frente, vi figuras emergindo das sombras. Não estava sozinho. Os outros estavam lá também. Reconheci alguns rostos. Outros me pareceram familiares, como se fossem parte de um sonho antigo. Uma mulher segurava uma boneca de porcelana com olhos vívidos. Um homem observava através de um espelho quebrado. Uma jovem apertava uma pequena caixa de joias contra o peito. E outro estava sentado em uma cadeira de madeira entalhada, seus olhos arregalados de pavor. Vocês também? Murmurou o homem com o espelho, os olhos arregalados enquanto ele nos olhava, tentando encontrar algum sentido. Eu balancei a cabeça. Sim, acho que todos nós fomos atraídos para cá. A mulher com a boneca perguntou, sua voz trêmula. Por que estamos aqui? O antiquário apareceu das sombras, com um sorriso que irradiava uma malícia fria. Bem-vindo ao outro lado. Agora você pertence a nós. Porque vocês completaram o ritual. Cada um de vocês trouxe os objetos, reuniu as peças e, ao fazê-lo, abriu o portal. Agora todos pertencem ao outro lado. Mas o que é este lugar? Perguntei, sentindo meu coração bater freneticamente. E por que estamos aqui? Ele riu baixinho. Este é o limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Vocês trouxeram de volta aqueles que estavam presos, perdidos entre as dimensões. E ao fazer isso, sacrificaram a si mesmos. A caixa de joias começou a tocar sua melodia suave e triste novamente, ecoando pelo espaço. As sombras ao nosso redor se agitaram e percebi que não estávamos sozinhos. Figuras espectrais começaram a emergir das sombras, suas formas oscilando entre o real e o etéreo. Eram crianças, mulheres, homens, todos com expressões de agonia e tristeza. O antiquário assentiu. E agora vocês se juntarão a eles. A terra sob nossos pés começou a tremer, e eu senti o chão ceder. Uma rachadura se abriu entre nós e vi sombras se estendendo, como mãos invisíveis tentando nos puxar. Todos gritamos, tentando nos afastar da borda, mas o chão continuava a desmoronar. A mulher com a boneca caiu primeiro, gritando enquanto desaparecia na escuridão. O homem com o espelho tentou se segurar, mas o espelho em suas mãos quebrou em 1000 pedaços e ele foi engolido pela fenda. O som da cadeira de madeira se arrastando no chão ecoou como um trovão quando o homem que estava sentado nela caiu de costas, desaparecendo na escuridão. A jovem com a caixa de joias olhou para mim, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não há saída, ela sussurrou, antes de ser puxada para baixo. Senti algo me agarrar pelos tornozelos, uma força invisível me puxando para a escuridão. Olhei para o antiquário, que ainda sorria. Por quê? Por que você fez isso? Eu gritei. Ele deu de ombros, o sorriso nunca desaparecendo de seus lábios, e disse: Porque eu também estou preso aqui. E agora, graças a vocês, o ciclo pode continuar. O chão se desfez sob meus pés, e eu senti a escuridão me envolver. Caí por um tempo que parecia infinito, sem saber se estava indo para cima ou para baixo. Ouvi a melodia da caixa de joias, o som distante de um espelho quebrando, e então o som final de uma porta se fechando com um estrondo. E naquele momento, percebi a verdade. O ciclo nunca terminaria. Estávamos condenados a repetir isso, uma e outra vez, presos entre a vida e a morte, entre o tempo e o esquecimento. O outro lado era um lugar de tormento eterno, onde o passado e o presente se misturavam em um laço infinito de horror. A última coisa que ouvi foi o riso suave do antiquário, ecoando na escuridão. Bem-vindos ao Eterno Retorno.
Enquanto o último de nós caía na escuridão sem fim, senti um frio que não era apenas físico, mas algo que entrava em minha alma, congelando todos os meus pensamentos e emoções. A queda parecia eterna, como se o próprio conceito de tempo tivesse se distorcido e se quebrado ao nosso redor. Não havia chão, apenas um vazio infinito. Mas de repente, a queda cessou. Eu me encontrei em pé novamente, no mesmo lugar onde estávamos antes. O campo vazio, distorcido, entre o mundo dos vivos e dos mortos. Só que agora, tudo estava diferente. O ar estava mais denso, mais pesado, e a escuridão ao redor parecia quase tangível, como se estivesse nos envolvendo. Olhei ao meu redor e vi os outros, ou pelo menos, pensei que eram os outros. A princípio, eles pareciam iguais, mas algo estava profundamente errado. Seus olhos não tinham brilho, suas expressões eram vazias, como se tivessem sido drenados de qualquer humanidade que possuíssem. O homem que segurava o espelho virou-se lentamente para mim. Seu rosto era o mesmo, mas seus olhos estavam negros, completamente sem vida. A jovem com a caixa de joias não parecia mais assustada, mas seu sorriso era largo demais, esticado de uma maneira que nenhuma boca humana poderia alcançar. A mulher com a boneca deu um passo em minha direção, seus movimentos rígidos e desconexos. Seus braços se moviam como se fossem controlados por cordas invisíveis, e quando olhei para o rosto da boneca que ela segurava, percebi que seus olhos haviam mudado. Estavam agora fundos, escuros, sem expressão. Então eu percebi, não eram mais eles. As sombras, as entidades que haviam emergido do portal, haviam tomado seus lugares. Uma voz sussurrou ao meu ouvido, fria e vazia. Eles se foram. Agora somos nós. O antiquário estava lá também, mas seu rosto agora estava vazio, seus traços se desintegrando lentamente, como se ele estivesse se dissolvendo na própria escuridão que o cercava. Ele abriu a boca, mas nenhuma voz saiu, apenas um som de vento passando por ossos quebrados. Olhei para minhas próprias mãos e o horror me atingiu com toda a força. Minhas mãos estavam pálidas, translúcidas, e ao tocá-las, senti o frio da morte. Meus dedos estavam se desvanecendo, como se eu estivesse desaparecendo, sendo substituído por algo mais sombrio. A troca foi feita, murmurou uma voz profunda e gutural, vinda de todas as direções. Agora, nós habitamos este lado, e vocês serão esquecidos. Cada um de nós, ou o que havia restado de nós, foi forçado a assistir enquanto as entidades que tomaram nossos lugares se voltavam e desapareciam, levando consigo nossos rostos, nossas memórias, nossas vidas. Fomos deixados no escuro, presos no vazio, sem identidade, sem passado, sem futuro, apenas sombras na escuridão, substituídas para sempre. E o ciclo começava de novo,